Muito bem, Boaro, essa questão nos diz o quê? Ó, um estudante tem uma fonte de tensão de corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como na figura. Tudo em série aqui, né, gente? Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Gente, isso aqui é a fonte de 12 volts, tá? Só que ele não pode ligar o aparelho na fonte de 12 volts. Por quê? Porque ele vai ligar aparelhos para uma tensão menor. Se ele ligar direto em 12 volts aqui, ó, liga aqui assim, ó, faz um fiozinho e liga aqui assim, ó, no aparelhinho dele, o que vai acontecer? Puf! Vai queimar. Olha só o que ele fez. Ele tem, continuando a leitura aqui, tá, gente? Aqui, ó, embaixo da figura. Continuando a leitura. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Então, o aparelho ele funciona com 9 volts e a resistência interna dele vale 10 kΩ, tá? Bom, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Opa, como é que é, professor Boaro? É isso que eu estou te explicando. Gente, então vamos lá. Eu tenho um aparelho, eu não, né? Ele, mas vamos lá. Nós temos aqui um aparelho. Esse aparelho, ele funciona, ele foi fabricado para funcionar em 9 volts, tá? E tem uma resistência interna de 10 kΩ. São as especificações que estão lá atrás do aparelhinho. E aí esse aparelho, ele tem o que, Boaro? Ele tem um fiozinho aqui, ó, e um fiozinho aqui, ó, assim. Se ele ligar isso aqui direto, gente, então, como eu estou dizendo a você, se eu pegar um fio aqui, ó, ligar esse fio direto aqui, e esse outro fio, ó, direto aqui, o que vai acontecer? Esse aparelho vai queimar, gente. Por que vai queimar, Boaro? Vai queimar porque ele foi feito para funcionar a quanto? A 9. E ele está sendo ligado a quanto? Está sendo ligado a 12. Então ele vai queimar. Ah, então o que você precisa fazer? Olha que interessante. Você precisa ligar esse aparelhinho numa diferença de potencial de 9 volts. Você fala, Boaro, mas como é possível? Como é possível 9 volts, sendo que a bateria aqui fornece 12? Gente, acontece. Então, ó, a gente não vai ligar ali para não queimar, né? Então, ó, esquece. A gente não vai fazer essa ligação, não. Então, ó, deixa aqui, que daqui a pouco a gente acha um jeito para ligar. Deixar o aparelhinho ali esperando para a gente ligar. Pessoal, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Pera aí, eu tenho 12 volts aqui, não tenho? Tenho. Mas a DDP, a diferença de potencial, ou o popular voltagem, né? Voltagem é um termo popular, não é um termo técnico. Mas o popular voltagem, entre os pontos A e B, vai ser 12 volts também. Então aqui eu tenho 12 volts. Entre os pontos B e C, eu também tenho 12 volts. Não, né, gente? Está esquisito, não faz sentido. Não. Esses 12 volts, eles vão ser divididos. Por isso que ele falou que é um divisor de tensão. Ah, Boaro, ele é dividido? É. Como é que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, ó. Ó, eu tenho um total entre os pontos A. Que esse cara é o A, então esse cara é o A, né? Entre os pontos A e E, eu tenho o que, professor Boaro? Entre os pontos A e E, eu tenho 12 volts. Então, se eu ligar o aparelho entre os pontos A e E, ou seja, se eu ligar aqui, ó, que é a mesma coisa, né, gente? É a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, ó. Se eu ligar aqui e aqui, ó, já era, o aparelho queima. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse fiozinho aqui, ó, por exemplo, e ao invés de eu ligar no E, eu vou ter que achar um lugar para ligá-lo, entendeu? Ah, então é isso que está acontecendo, Boaro? É, por exemplo, se eu ligar no D, vai dar certo? Não sei, vou ter que fazer conta. E se eu ligar lá no C, vai dar certo? Não sei, vou ter que fazer a conta, entendeu? Essa é a ideia. Ou será que só aqui no B já vai dar certo? Então, não sabemos, vamos ter que fazer a conta. Entendeu como é que funciona? Entendeu o raciocínio? Ok. Bom, e como é que eu faço isso, Boaro? Você tem que se lembrar, né? Ó, primeira coisa, você tem que se lembrar que U igual a R vezes I, né, gente? U igual a R vezes I. Outra coisa que você precisa se lembrar. A associação de resistores em série, aqueles que estão associados em série, indiscutível, certo ou não? A associação de resistores em série é dado pelo quê, Boaro? É dado pelo quê?
é dado pela soma. R1 mais R2 mais R3 mais R4. É ou não é? Eu tenho a resistência equivalente em série, é a soma dos resistores. Tá bom. Então, por que eu estou pensando isso, Boaro? Porque eu quero descobrir qual é a corrente elétrica no circuito. Por quê, professor? Porque com a corrente elétrica no circuito, nós seremos capazes de calcular, gente, a diferença de potencial entre cada um dos pontos, entre os pontos A e B, B e C, C e D, ou B e D, ou A e C, ou A e E. A e E tá fácil, que é o próprio 12, né? Mas essa é a ideia, entendeu? Ao calcular a corrente elétrica, depois eu aplico o igual R vezes I. Para cada resistor, eu encontro qual é a diferença de potencial sobre cada resistor. Aí eu vou ver, tá? Entre que intervalo ali de pontos eu vou ter os 9 volts, que ele está precisando, porque o aparelhinho é de 9 volts, para resolver. É assim. Então vamos lá, professor. Vamos lá. Então vai ficar o seguinte, ó. O E12, deixa eu reescrever a fórmula aqui para você saber o que eu estou falando. O E12, tá? U igual a R vezes I. Esse R é o R aqui da associação em série, por isso que tem um subíndice S, tá? Vezes o I, que é o I total, né, Boaro? Que é o mesmo, né? O I que passa em todo mundo. Então, galera, fica assim, ó. 12 igual a quanto, professor Boaro? Igual a resistência em série. Gente, tudo igual, né? 100, 200, 300, 400, claro. 400. Vezes o I. Então, estou calculando o I, né, Boaro? Isso. Estou calculando o I nesse momento. Então, quanto vale o I, Boaro? Eu vou até fazer assim, eu gosto de escrever porque você entende melhor, né? Ó, então vou escrever aqui para você, cálculo do I. Então fica assim, ó. Vamos lá, Boaro, vamos lá. Então vai ser 12 dividido por quanto, professor? Dividido por 400. Então o I vai ser igual a 12 dividido por 400. Gente, eu vou colocar em potência de 10 só para facilitar o que está acontecendo, né? Estou no limite ali, mas dá para ver, né? 2 por 400. Sabe por quê? Fica facinho, ó. Ó, 12 por 4 é 3. Então, essa corrente vai ser o que, Boaro? Vai ser 3 vezes 10. Gente, está no denominador, vai para o numerador com sinal negativo. É ou não é? Então, ó, deixa eu só ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, fica como, professor Boaro? Fica o I, a corrente elétrica que passa ali, a corrente elétrica total, certo? Vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2. O que, Boaro? Volt. Que volt o que, ó? Ampere. Ó, resistência é dada em ohms, corrente é dada em ampere, a DDP é dada em volts e a potência é dada em watts. Lembrou? Muito bem, então achei a corrente. Pronto. Resolvido? Ah, eu venho aqui e acho a corrente. Cuidado. Não é a corrente que passa pelo aparelho que eu encontrei. Eu encontrei a corrente elétrica total, tá? Por quê? Porque agora, com isso, eu vou conseguir, gente, calcular aqui qual é a diferença de potencial entre os pontos que eu preciso. Na verdade, tem mais de uma maneira de resolver esses exercícios, né? O professor, como ele faz com cuidado, passo a passo, para todo mundo entender, eu estou fazendo com cuidado para você. Mas, ó, deixa eu só te dar uma dica para você ver como é que faz isso aqui direto. Não é 12 volts? Sim, Boaro, são 12 volts. Não são 12 volts? Sim. Não são todos os resistores iguais? Sim. Então, divide igual, divide por 4. Por 4, Boaro? É 3 volts, então, isso. Olha que interessante. Então, 3 volts. Então, daqui a aqui eu tenho 3. E daqui a aqui? Daqui a aqui eu tenho mais 3. Olha que legal. Daqui a aqui, eu vou te provar isso aqui. Eu vou provar fazendo a conta, mas estou te mostrando como é que raciocina rápido. Ah, então aqui eu tenho 3 volts, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, Boaro. Ah, não entendi. Não, mas é muito simples. Porque eu peguei o 12 e dividi por 4 resistores iguais. Então, ficou 3, 3, 3, 3. Ah, mas por que eu estou explicando assim de forma completa? Porque não necessariamente os resistores são iguais, né? Se os resistores não fossem iguais, você ia ter que fazer nessa forma completa, como eu estou fazendo, para você entender. Tá bom? Então, voltando aqui, voltando aqui. Então, continuando a conta aqui, ó. Para que você possa ver o que está acontecendo. Então, vamos lá, Boaro, vamos lá. Então, qual é a diferença entre os pontos A e B? Agora, eu vou provar para você que é 3. O U de AB, e isso vai valer para todos, porque os resistores são todos iguais, é o R de AB, ou seja, 100, vezes o I total, que é aquele I que passa aqui, ó. Ah, então o U de AB
vai ficar quanto, professor Boarô? Vai ficar igual a 100 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Gente, só que 3 vezes 10 a menos 2, lembra que ficou um dividido por 100 aqui, ó? Então, 10 a menos 2 com 10 ao quadrado, cancela. Opa, então bora. O U de AB é igual a 3 volts. Gente, pela simetria do problema, já provei para você que é 3 volts todo mundo, né? 3 volts aqui. E se eu fizer a conta de B a C? Vai ser 3 volts também. Por quê? Porque a resistência é a mesma, 100 ohms, e a corrente é a mesma, 3 vezes 10 a menos 2. Então, daqui a aqui eu tenho quanto? Eu tenho 3 volts também. Bom, daqui a aqui eu tenho quanto, Boarô? Eu tenho 3 volts também. Você entendeu? Gente, agora ficou fácil. Ó, eu preciso ligar o aparelho em 9 volts, tá? 9, Boarô. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, por exemplo. Ó, você concorda comigo? Eu vou ligar em A e em D. Por quê, professor? Porque de A a D eu tenho 3, 6, 9 volts. Ora, o U de A, D é 9 volts. Então eu posso ligar aqui. Aí, bora, mas eu posso ligar em outros lugares também. Não posso? Posso. Eu posso ligar em B e E. Também posso ligar entre B e E. Mas, gente, em nenhum outro lugar. Por quê? Porque se eu ligar aqui em C, por exemplo, entre A e C, não tem os 9, não é suficiente. Se eu ligar entre B e D, também não tem os 9, não é suficiente, entendeu? Se eu ligar entre A e E, queima, como te falei no começo. Então tem que ser entre A e D ou entre B e E. Vamos ver ali quais são as alternativas? Bom, então entre A e D tem, Boarô. Então vamos ver aí, ó, gente. Ó, entre A e D tem, né, nas alternativas. Ó, tem entre A e D tem, que é a letra C de Cristo. Entre B e E tem, que é a letra B, certo? Entre B e E, ó, então vamos lá. Vamos eliminar quem não pode ser, tá? Vou eliminar quem não pode ser. Entre A e C não pode. Entre A e E não pode. Entre B e E pode. Entre A e D pode. Entre B e E pode. Agora tem que fazer a segunda parte do exercício. Porque ele perguntou duas coisas para nós, né? Ó, voltemos aqui à pergunta, né? Entre quais pontos divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Agora, gente, eu vou calcular a corrente elétrica no aparelho, tá? Eu vou calcular essa corrente aqui, ó, tá? Que é I do aparelho. Vou calcular a corrente no aparelho, tudo bem? Que faz ele funcionar e volta aqui, tá bom? Quanto que vale esse I do aparelho? Essa é a ideia. Professor, então vamos lá. Gente, para isso eu vou ganhar um pouco mais de espaço. Passou até aqui. Aqui tá bom. Fica tranquilo. Então, ó, vou escrever aqui para você, ó. Corrente no aparelho, ó. Então, a corrente no aparelho, como é que fica, Boarô? Vai ficar U igual a R vezes I. R vezes I, tá? Só que esse I é o I que passa no aparelho. A resistência é a resistência interna do aparelho. O U é DDP do aparelho, tá? Ou seja, 9, tá? Vou fazer essa conta aqui, ó. Então, vai ficar 9 é igual a 10 mil, ele falou, ó, 10 quilômetros. 10 mil, 10 vezes 10 a terceira, vezes o I do aparelho. Sabe por que eu escrevi assim? Porque vai ficar facinho para você enxergar, ó. Então, o I do aparelho vai ser igual. 9 dividido por 10, 0,9. Deixa eu fazer passo a passo para todo mundo entender, vai? Já fiz passo a passo até aqui, né? Ó, 10 vezes 10 a menos 3. Gente, 9 por 10 é 0,9. Então, vai ficar 0,9. Esse 10 a menos 3, ele vai... Oh, perdão. Perdão, eu já estou fazendo uma conta de cabeça. Aqui, ó, é positivo. Aqui, ó, é positivo. Tá? Porque é 10 a terceira. Ele vai para cima agora negativo. Ó, fica 10 a menos 3 aqui, tá bom? Porque eu estava pensando já nesse resultado. Então, ficou 0,9 vezes 10 a menos 3. O que é 0,9 vezes 10 a menos 3, Boarô? 0,9 vezes 10 a menos 3 é 0,9 miliampere. Tá aqui, galera, ó.
0,9 miliampere. Ou seja, entre B e E, vale 0,9 miliampere. Ou seja, a resposta do exercício, quem que é? Letra D, de Deus. Tá bom? Então, ó, uma explicação bastante detalhada e completa para você. Então, entre B e E, né? Certo? Entre B e E, 0,9. Entre B e isso. Tá? Então, o que ele vai fazer a ligação? Aqui também dava certo, tá, gente? Só que a ligação que ele vai fazer, que está na resposta, é aqui, ó. Ó. Ligou aqui. E ligou aqui. Pronto, o aparelho está funcionando corretamente. Resposta do exercício, letra D, de Deus. Tá legal? Muito bem. Ah, deixa eu só ficar aqui. Espera aí que... Cortou um pedacinho ali, ó. Não é? Mas era isso aí que eu tinha escrito lá embaixo, gente. 10 por 10 a terceira ali, ó. E agora ficou certinho. Então, a resposta do exercício é a letra D, de Deus. Agora sim ele está completinho para você enxergar ali. Tá legal?